dentro do conjunto de incisos do artigo 5º, que é imenso, você sabe disso, a gente agora vai falar a respeito das chamadas garantias fundamentais, tá? As garantias, como a gente viu lá atrás, elas são modos de proteção constitucional a determinados direitos, tá? Então, são os instrumentos, os mecanismos constitucionais que a Constituição Federal estabeleceu para que você proteja determinados direitos, tá? E aí a gente vai dividir aqui em 3 grupos para facilitar, para ficar mais didático e até para você compreender melhor o conjunto dessas proteções constitucionais, tá? Então, primeira delas, a gente vai falar das chamadas garantias processuais gerais, que é basicamente a garantia constitucional de que você, né, em qualquer processo, em qualquer ação judicial, ou até mesmo em medidas administrativas, você possa se utilizar de determinados instrumentos protetivos. E o primeiro deles que eu quero apresentar para vocês é o direito de acesso à justiça. Vem aqui comigo na tela. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Você teve uma violação a um direito. Deixa eu colocar até aqui, já vou deixar posicionado aqui em um determinado local. Então, vamos colocar aqui, ó. Imagina que você teve a violação, uma mera ameaça de violação, uma mera ameaça de violação a direito. Beleza. Então, você teve violado ou ameaçado de violação um determinado direito. Nesse momento, abre-se uma porta que os processualistas vão chamar, e o pessoal do direito civil também vai chamar de pretensão, né? Nasce para você uma pretensão. E essa pretensão, ela pode ser buscada tanto na esfera judicial, quanto na esfera extrajudicial. Então, uma vez violado um direito, ou ameaçado de violação de direito, você pode buscar tanto a esfera judicial quanto a esfera extrajudicial, aqui entendida a esfera administrativa. Exemplo, o governador do DF, né, ou o governador do seu estado, deixou de te nomear. Você sendo próximo da lista, deixou de te nomear para o cargo público. Você teve violado seu direito, certo? Aí você pode chegar lá e fazer um requerimento diretamente lá no gabinete do administrador, ou do governador, né? Ô governador, você esqueceu de me nomear. Pode ir buscar isso administrativamente? Pode. Mas você pode também buscar isso judicialmente. Não quero conversar, esse governador, ele é atrapalhado mesmo, né? Ou ele tá me perseguindo politicamente mesmo. Ele sabe que eu não gosto dele, e aí ele viu meu nome lá e realmente não nomeou de propósito. Então, você pode ir direto pro juiz. Você pode tentar as duas coisas? Pode. Você pode tentar tanto uma quanto a outra. O fato é que o direito constitucional de acesso à justiça é aquele que diz o seguinte, ó, artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça de lesão a um direito. Então, se você teve lesionado um direito, você pode buscar a tutela judicial. Não, Júnior, não quer não. Acho o judiciário muito lento, né? Acho que o judiciário, ele demora para resolver as questões. Vou tentar resolver administrativamente. Tá bom, é um direito que lhe assiste. O fato é que se você tiver a necessidade de se socorrer do Poder Judiciário, de buscar a tutela jurisdicional, as portas do Poder Judiciário estarão abertas para você. Essa é que é a verdade. Tranquilo? Então, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão, a ameaça de lesão ao direito. Não importa o direito. Não importa o direito. Eu, aqui no Distrito Federal, eu trabalhei já, por exemplo, num juizado especial, numa cidade, uma região administrativa aqui chamada Ceilândia. Tá? E lá, no juizado especial na Ceilândia, nós pegamos já vários casos em que as pessoas vinham cobrando valores módicos uns dos outros, né? Uma ação de cobrança de R$15, de R$20, de R$50. Isso não é raro, tá? Isso não é raro. E veja que a pessoa tem o direito de se socorrer do Poder Judiciário quando a pessoa ali não pagou o valor, a gente tem um direito, né? Ou melhor, a gente tem o dever como servidor público de atender, ter a porta do Poder Judiciário aberta a essa pessoa. Legal? Tranquilo? Então veja que a pessoa pode se socorrer. Só que aí, a partir do acesso à justiça, você já entendeu, né, que isso aqui é o princípio, né, inclusive é um princípio constitucional, princípio da inafastabilidade do controle judicial ou do controle jurisdicional. Tá? Então, uma vez violado um direito, seja ele qual for, é possível se socorrer do Poder Judiciário para proteger esse direito.
tá? Isso você já entendeu. Aqui a gente vê decorrerem duas consequências dessa previsão constitucional, da inafastabilidade do controle judicial. A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário uma lesão, ameaça e lesão de direito. Nasce pra gente a chamada independência entre as instâncias. Quer dizer, violado um direito, ameaçado de violação de direito, você pode se socorrer tanto da esfera judicial, né, na esfera judicial, que é o acesso à justiça, quanto da esfera extrajudicial, esfera administrativa. Tranquilo isso? Agora, você pode se socorrer de uma ou de outra. Você pode se socorrer das duas ao mesmo tempo. E aí a gente diz da independência entre as instâncias do seguinte: para você poder vir ao Poder Judiciário, você não precisa vir na esfera administrativa. Então você não precisa negociar primeiro na esfera administrativa e só se fracassar da tentativa administrativa, você vai vir para a esfera judicial. É possível, então, tanto entrar na esfera judicial quanto entrar na esfera administrativa, e uma não depende da outra, uma não necessita da outra, uma não reclama a outra como condição para o ingresso na esfera judicial. É isso que eu quero te mostrar, tá? Para você buscar a tutela jurisdicional, né? Você não precisa buscar anteriormente, né? A tutela na esfera administrativa. Você pode vir direto para o Poder Judiciário. Vou te dar um exemplo bem extremo para você entender, tá? Na esfera administrativa. Não precisa. Vou te dar um exemplo bem extremo. Você está andando com o seu carro numa rodovia pública, alguém vem e bate no seu carro. A pessoa sai do carro falando assim: não, eu vou pagar, não se preocupa. Você pode virar e falar assim: não, meu amiguinho, eu não converso com gente como você. A gente vai se ver na esfera judicial. Ah, não, mas eu quero pagar administrativamente. Não, a gente se vê na frente do juiz. Você pode fazer isso, tá? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça de lesão de direito. Ou seja, se você se sentiu lesado do seu direito, você não precisa conversar com a pessoa. Você pode ir direto pro Poder Judiciário. É a melhor saída? Não sei, talvez não, né? Talvez conversar seja a melhor saída. Por causa da demora do Poder Judiciário, é natural que isso aconteça, né? Mas, se você quiser não conversar, você pode ir. Então, guarda isso. Violado um direito, surge para você tanto a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional, quanto buscar a conversa na via administrativa. Mas você não é obrigado a ir para a via administrativa. É possível você ir direto na esfera judicial. Agora, se você virar para mim e falar bem assim: mas eu quero ir na esfera administrativa. Direito que lhe assiste. Eu quero tentar só a via judicial. Direito que lhe assiste. Eu quero andar simultaneamente com as duas. Direito que lhe assiste. A gente chama isso de independência entre as instâncias. E uma instância, a instância administrativa, não impede a instância judicial, e a instância judicial não interfere na instância administrativa. A gente chama isso de independência entre as instâncias. Agora, cuidado. Há situações na legislação e na jurisprudência em que, antes de você ir para buscar a tutela jurisdicional, é necessário que você busque a esfera administrativa, tá? Então, aqui a regra é não precisar buscar a tutela na esfera administrativa. Mas há 5 situações em que, antes de você ir buscar a tutela jurisdicional, a legislação ou a jurisprudência entendem que você tem que primeiro ir na esfera administrativa para só depois se socorrer do Poder Judiciário. Veja, não é excluir da apreciação do Poder Judiciário, é condicionar a apreciação do Poder Judiciário a ameaça de lesão a direito, ou o direito violado de qualquer forma, né, é a tentativa na esfera administrativa, tá? Então não é afastar, é colocar, vamos dizer assim, ó, um degrau antecipado, que é buscar a esfera administrativa para só depois buscar a esfera judicial, tá? E aí, a gente pode citar, por exemplo, uma situação que está lá na Constituição Federal, que é o que a gente chama de situações que envolvem a chamada justiça desportiva. Justiça desportiva, tá? Que situação é essa? A Constituição, lá no artigo 217, parágrafo 1º, vai dizer que o Poder Judiciário só conhecerá das ações que envolvam competição ou disciplina esportiva depois que tentada e esgotadas as medidas na justiça desportiva. E eu coloco justiça desportiva entre aspas, justamente porque a justiça desportiva ela é um órgão de natureza
administrativa. Embora receba o nome de justiça, é um órgão de natureza administrativa. Tá? Por ser um órgão de natureza administrativa, não cabe aqui a gente falar em poder judiciário. Então, antes de tentar a via judicial, você tem que tentar primeiro a via administrativa, que é da justiça desportiva, tá? Isso quando envolver competições e disciplina desportiva. Então, imagina que um determinado jogador em campo, ele agrediu um colega de trabalho, né, do time adversário. Antes de você buscar resolver esse conflito, né, lá na esfera judicial, levar isso para o poder judiciário, primeiro você tem que ir lá na esfera administrativa, denominada justiça desportiva, tá? Segunda situação que nós temos é a chamada reclamação constitucional. Reclamação constitucional. A reclamação constitucional, ela é uma ação judicial que vai direto lá para o Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que o indivíduo, ele vê, por exemplo, violado uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Né? Violado uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, é possível você socorrer lá do Poder Judiciário, direto no Supremo Tribunal Federal, tá? Direto lá no STF, através de uma ação que já começa no STF. Só que, para essas duas situações, primeiro, você tem que tentar reparar a violação ao direito lá na esfera administrativa. E não é só tentar, tá? Não é só tentar. A gente diz que aqui, nesses dois casos, deve-se esgotar a esfera administrativa. Deve-se esgotar a esfera administrativa. Beleza? O que é isso? Você tem que tentar todos os recursos possíveis e imagináveis na esfera administrativa para só então vir para o Poder Judiciário. Então, tanto na justiça desportiva quanto na reclamação constitucional, não basta tentar na esfera administrativa. Você tem que tentar tudo na esfera administrativa, todos os recursos possíveis previstos em lei na esfera administrativa para só então você vir para a esfera judicial. As outras três situações não, e é isso que eu quero que você guarde. Nas outras três situações, o que você vai ter é uma mera tentativa na esfera administrativa, não precisa esgotar. É só tentar uma vez na esfera administrativa. Teve a negativa da administração, já pode vir direto para o Poder Judiciário, tá bom? Que situações são essas? Habeas data. Habeas data. É um remédio constitucional que a gente vai ver nos blocos subsequentes, mas que visam proteger o teu direito à liberdade de informação pessoal. Você quer ter acesso a uma informação pessoal, uma informação que diz respeito à sua pessoa dentro lá de um órgão público, dentro lá de um banco de dados público. Nesse caso, antes de buscar a tutela jurisdicional manejando o habeas data, primeiro você vai tentar na esfera administrativa. Ah, Júnior, nem tentei, nem pedi, porque eu sei que naquele banco de dados o órgão público não dá acesso a ninguém. Beleza, vai tentar primeiro. E só depois vir para a esfera judicial. Ah, mas eu não quero nem tentar. Eu já quero entrar com habeas data porque... Não, tem que tentar primeiro. Pelo menos tentar uma vez lá na esfera administrativa. Tá? Segunda situação aqui, em que você vai pelo menos tentar uma vez. Mandado de segurança. Mandado de segurança, que é um outro remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, tá? Mas não vai caber um mandado de segurança quando cabível, quando possível, recurso administrativo com efeito suspensivo. Com efeito suspensivo. O que é isso, Júnior? Que história é essa de mandado de segurança quando cabível, recurso administrativo com efeito suspensivo? É assim, ó. Se o ato que você quer impugnar, que é um ato que está violando um suposto direito líquido e certo seu, exemplo, né, é um direito a ser aprovado lá no exame psicotécnico, né? Pega lá, você está no concurso público e aí você tem um exame psicotécnico. Então, você quer passar lá no exame psicotécnico. Aí, a banca vai e te reprova no exame psicotécnico. E você quer recorrer dessa decisão administrativa. Só que, ao invés de você recorrer na esfera administrativa, você quer ir direto para a esfera judicial. Você quer entrar com mandado de segurança. Não cabe. Se tiver recurso lá na esfera administrativa, no âmbito do concurso, que tem efeito suspensivo, ou seja, que vai parar a tramitação do concurso até decidir o recurso administrativo, então não cabe mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança. Um exemplo, né? Um exemplo aí é justamente da hipótese de uma reprovação, uma decisão administrativa que reprova você no exame psicotécnico, tá? Como o teu recurso administrativo lá dentro do concurso, ele vai paralisar a tramitação do concurso, então ele tem efeito suspensivo. Se ele tem efeito suspensivo, significa então que você não vai poder manejar o mandado de segurança. Ah, Júnior, eu entrei com um recurso e a banca negou. E agora não tem mais a possibilidade de um recurso para parar
a tramitação do concurso. Beleza, aí você pode entrar com mandado de segurança. Viu que não precisa esgotar? Até tem outros recursos, mas eles não têm efeito suspensivo, por exemplo, né? Então, beleza, você vai poder ou entrar com recurso na via administrativa ou vir direto com mandado de segurança. Mas tem que tentar pelo menos uma vez lá no recurso com efeito suspensivo. E a última hipótese é nos casos de pedido de concessão, pedidos de concessão de benefício previdenciário, de benefícios previdenciários. Tá? O que acontece? Você vai pedir uma aposentadoria, você vai pedir uma pensão por morte, você vai pedir um auxílio reclusão, etc. Aí você não quer nem ir lá no INSS, que você fala assim, ixi, demora demais, pedir lá no INSS é uma furada. Vou direto entrar com ação judicial para requerer isso. Não pode. Tem que primeiro tentar na esfera administrativa do INSS, para só depois vir buscar a tutela jurisdicional. Essas são as hipóteses da chamada jurisdição condicionada. Ou seja, antes de você tentar a esfera judicial, primeiro você tem que tentar a esfera administrativa. Fechou? Garantia do acesso à justiça. Lembra comigo? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário uma lesão, ameaça de lesão ao direito. Surgiu uma violação a um direito seu, uma ameaça a um direito seu, nasce para você a pretensão de buscar tanto a tutela jurisdicional quanto a tutela administrativa. Uma não depende da outra e, portanto, para você entrar com a ação judicial, não precisa buscar a esfera administrativa, a não ser em 5 hipóteses. Justiça desportiva, reclamação constitucional, nessas duas, tendo que esgotar a esfera administrativa, habeas data, mandado de segurança, quando cabível, recurso com efeito suspensivo lá na esfera administrativa e para concessão de benefícios previdenciários. Fechou? Outra garantia constitucional é a garantia do chamado devido processo legal. E aqui a gente tem que ter atenção. A Constituição Federal expressamente vai dizer pra gente que ninguém vai ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem o chamado devido processo legal. Como assim? No Brasil não cabe a chamada teoria da verdade sabida. Como assim, Júnior? Teoria da verdade sabida. É assim. Imagina que alguém, na frente de muitas pessoas, aliás, na frente até da TV, de uma transmissão ao vivo, uma pessoa vai lá e mate a outra. Pá, matou a outra. Meu Deus do céu. Né? Todo mundo viu. Pessoa sacando a arma e atirando contra o indivíduo. Ninguém tem dúvidas de que aquele fato aconteceu. De que o autor daquele fato foi Joãozinho. Ninguém tem dúvidas. Porém, a gente não vai pegar Joãozinho, botar dentro do cárcere e aplicar pra ele 20 anos de pena. Assim, ó, só... Não. Não. Não há no Brasil a teoria da verdade sabida. Ou seja, todo mundo sabe do fato, vamos privar ele de todo o direito, de toda a liberdade e vamos aplicar ali sem nenhum processo, sem nenhuma defesa, sem nenhuma possibilidade. Não, vamos aplicar já direto a pena pra ele. Isso não cabe. Ninguém vai ser privado de seus bens, de seus direitos, de suas liberdades, sem o devido processo legal. E o que seria esse devido processo legal? Então aqui eu trouxe um texto, né, que vai tentar apresentar para você, conceitualmente, o que seria a ideia geral do devido processo legal. Consiste na necessidade de que o Estado, como eu disse, antes de privar de liberdade, a liberdade ou os bens do indivíduo, observe, antes de mais nada, olha lá, os ritos legais para isso. Isso é o devido processo legal. Os ritos legais. A lei vai dizer quando que você vai privar de liberdade o indivíduo, quando que você vai privar ele dos seus bens. Tem lá um rito, tem lá um procedimento, tem lá uma regra que você tem que observar antes de privar a pessoa da sua liberdade, dos seus direitos. Exemplo, você está andando aí com o seu carro numa via pública e você passa em alta velocidade. Beleza. O Detran, ele não vai te aplicar uma multa. Você acha que aquilo ali é uma multa, não. Aquilo ali que chega na sua casa, em primeiro lugar, não é uma multa de trânsito. Porque para ele privar dos seus bens, ele tem que observar o rito legal. E o Código de Trânsito vai dizer que você não vai chegar e aplicar a multa. O que o Código de Trânsito diz é, uma vez verificada a infração de trânsito, o Estado vai te autuar e vai te notificar dessa autuação. Vai falar assim, ó, opa, parece que você cometeu uma infração. Tô te notificando. E aí ele abre um processo administrativo. Veja, aquilo que chega na tua casa, em primeiro lugar, não é a multa de trânsito. Aquilo ali é a notificação, é a comunicação, é a intimação de que você supostamente cometeu uma infração de trânsito. E que a pena em razão disso, a sanção em razão dessa infração, se ela de fato foi cometida, é a multa. Que você vai pagar ou não, não sei. Né? Tô apenas te notificando que você cometeu, que supostamente você cometeu a infração.
Esse é o rito. Aí você vai lá e apresenta a defesa, ou você reconhece que de fato você cometeu, vai lá e paga a multa, não é assim? Aí você já pode reconhecer. Mas a priori, você vai ter o direito de se defender. Esse é o rito, esse é o procedimento. Agora, de nada adianta a gente dar o direito para você, né, o Estado observando aquelas regras, se ao final o Estado não profira uma decisão justa. Profira uma decisão justa. Tá? E aí deixa eu me valer aqui do processo penal. Alguns de vocês estudam, sei que não são todos, mas sei que alguns estudam para área policial, né? E muitas vezes tem que estudar ali aspectos do direito processual penal. Para quem não sabe, acho que vale a pena saber, ainda que só para saber mesmo, né? É que o processo penal ele ocorre da seguinte forma: ele nasce com o oferecimento de uma denúncia, não é isso? Ou de uma queixa-crime, e isso, né, deflagra a ação penal. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, o juiz vai analisar se é o caso ou não do recebimento dessa denúncia ou queixa, tá? Então, se não for o caso de se aplicar uma daquelas situações lá do 395 do Código de Processo Penal, né, não tem justa causa, não tem legitimidade, enfim, né, o juiz recebe a denúncia ou queixa. E aí chama o réu para apresentar a sua defesa. Então, o réu, uma vez que haja o recebimento da denúncia, vai ser citado para apresentar a sua defesa.